Boa noite, Cris. O meu nome é Alessandro Almeida. Tenho 35 anos de idade e trabalho há 15 anos como técnico de agropecuária para um grupo que atuou em vários estados do Brasil, produzindo soja, milho e algodão. Porém, uma vez, eu e outros amigos de trabalho fomos atormentados por entidades malignas que se faziam passar por pessoas. Em 2008, meu gerente me pediu para eu ir até uma fazenda que o grupo acabara de comprar no sul do Piauí. Junto comigo foram 3 homens que trabalhavam com a gente, na fazenda do grupo na região de Roda Velha, no oeste da Bahia. Levamos um caminhão, um trator e uma picape, pois ficaríamos na propriedade por um bom tempo, até organizá-la. A propriedade era bem grande, era 15 casas velhas no curral, precisando de melhorias, mas possuía energia elétrica e um poço que fornecia água doce em grande quantidade. Inicialmente, limpamos as 2 casas nas quais ficaríamos alojados no dia seguinte e começamos a limpeza e fomos conferir cercas e medir a propriedade e conhecer realmente o local. Porém, o que me chamou a atenção foi o fato de que dentro da área da propriedade, a mais ou menos 200 metros da casa, no meio do mato, encontramos algumas sepulturas e algumas cruzes também. No início da noite, fomos até o mercadinho, que ficava em um povoado a cerca de 5 quilômetros da fazenda, para comprarmos alguns mantimentos e contratar algumas pessoas para nos ajudar no serviço. No povoado, aproveitamos para conversar com o dono do mercado e também tomar uma cervejinha bem gelada. Foi então que meu amigo Gilberto, que era o tratorista, tocou no assunto das sepulturas. O dono do mercado deu uma risada e depois falou que antigamente era comum na região as pessoas serem sepultadas nas suas propriedades e em seguida ele perguntou se ele tinha medo. Gilberto ficou calado e depois de algum tempo falou que não tinha medo não, que na verdade o que ele tinha era cisma. Seu Raimundo, dono do mercado, falou que então o negócio era sair da fazenda, pois muita gente conta que aquele lugar era assombrado. Inclusive, esse foi o motivo do dono ter ido embora de lá, pois o mesmo ficou quase doido. Eu, pessoalmente, não acredito nessas coisas, mas todo caso era melhor respeitar e não se desfazer das coisas sobrenaturais. Voltamos para a fazenda, fizemos nossa janta e ficamos na varanda batendo o dedo de prosa, esperando o sono chegar. Quando deu por volta de 21 horas, entramos e fomos dormir, pois no dia seguinte teríamos muito trabalho a fazer. Abriríamos algumas estradas e construiríamos algumas cercas da casa. A casa era até que grande. Nós nos alojamos em 2 quartos. Um senhor chamado Ananias e eu ficávamos em um, já Gilberto e Levi ficaram no outro. Na hora em que me deitei, seu Ananias ficou em pé ao lado da janela do quarto, fumando um cigarro de palha. Com muito calor, ele deitou e deixou a janela aberta. Perguntei se ele acreditava na história que o rapaz do mercado havia nos falado. Seu Ananias falou que nesse mundo existe de tudo, um pouco que ele acreditava que o mal poderia empreitar a qualquer momento e em qualquer lugar. Em seguida, ele ligou o rádio e ficou escutando umas modas de viola. Enquanto isso, acabei pegando no sono. Por volta das 3 da madrugada, acordei com um ar gelado, como se tivesse um ambiente climatizado, sabe? Levantei, fechei a janela, aproveitei que estava em pé e fui ao banheiro que ficava no final do corredor. Mas, assim que eu saí do quarto, a temperatura voltou ao normal. Achei aquilo bem estranho. Porém, quando retornei para o quarto, a temperatura já estava quente, como já era de costume na região.
No dia seguinte, levantamos bem cedo, tomamos café e nos preparamos para o nosso trabalho. Nesse meio tempo, algumas pessoas que havíamos contratado para trabalhar na fazenda haviam acabado de chegar. Nesse grupo havia 2 mulheres que seriam responsáveis por cuidar da casa e fazer o almoço para todos. Chegaram na fazenda e fomos para o trabalho. Na hora do almoço, retornamos para casa. Foi então que as mulheres, a dona Sônia, me chamou. Ela falou que havia alguns meninos diferentes correndo no fundo da casa. A princípio, eu cheguei a acreditar que poderia ser alguns meninos que moravam nos sítios da região e que resolveram para fazer bagunça por ali. O dia continuou e no final da tarde as pessoas que estavam trabalhando com a gente retornaram para suas residências, ficando apenas eu e os 3 amigos. O dia foi bem cansativo e antes das 21 horas caímos no sono. Mas, por volta da meia-noite, eu fui acordado pelo meu amigo Gilberto, que estava me chamando para ir até a sala. Quando cheguei lá, o Levi estava em pé, em silêncio, olhando para fora e alegando que acordou com barulhos em volta da casa. Quando ele abriu a porta, saiu e viu pessoas caminhando e conversando. Assim que ele viu aquelas pessoas, ele pensou se tratar de assaltantes, mas logo percebeu que eram pessoas que lembravam uma família, pois havia um homem, uma mulher e crianças. Pegamos algumas lanternas e um revólver. Saímos para ver quem estava por lá, mas não encontramos ninguém. Após 2 semanas morando na fazenda, Gilberto e Levi foram passar o final de semana na sua cidade. Eu e o senhor Ananias ficamos na fazenda. Na sexta-feira, logo no início da noite, fomos até o povoado e ficamos por lá até umas 22 horas. Quando voltamos para a fazenda, notei algo estranho, pois o fogo do fogão de lenha estava aceso. Mas, em todo caso, poderia ter sido eu ou mesmo o seu Ananias que havia esquecido a lenha no fogão. Em seguida, fomos dormir. Antes de dormir, levantei com uma sensação que tinha alguém ou alguma coisa esguichando água quente sobre mim. Levantei rapidamente e acendi a luz. Não havia ninguém. Seu Ananias dormia tranquilamente na cama ao lado. Então eu escutei passos e conversas vindo da cozinha. Chamei seu Ananias e ele também escutou. Na hora, peguei minha arma e fomos ver quem estava lá. Mas quando nós nos aproximamos, escutamos um tombo. Escutamos uma queda da prateleira que guardava os pratos, copos e panelas. Achamos que tudo havia vindo abaixo. Na hora deu até um arrepio. Eu estava um pouco amedrontado, mas eu não tinha o que fazer. Chamei seu Ananias e fomos verificar. Quando chegamos lá, tudo estava no lugar. Não tinha nada fora de ordem. Ficamos sem entender nada. Foi então que escutamos um trotar de cavalo na frente da casa. Quando abrimos a porta, também não havia ninguém. Dessa hora em diante, o negócio começou a ficar apavorante, pois escutávamos crianças chorando, pessoas conversando, outras davam risadas e outras choravam. Ficamos paralisados sem saber o que fazer. Foi então que a luz da outra casa que tinha na fazenda se acendeu com as janelas abertas. Vimos pessoas lá dentro. Elas pareciam se divertir com a nossa situação. E com aquela luz na casa velha, foi impossível ver melhor as pessoas que estavam lá. Aquelas pessoas tinham uma aparência cadavérica. Na hora eu chamei o seu Ananias para pegarmos o carro e sair dali o mais rápido possível. Mas pela primeira vez, o carro não funcionou. Parecia que a bateria tinha sido arriada. Decidimos então pegar a estrada de terra batida no meio da noite e fomos para o povoado. Chegando lá, pedimos ajuda ao seu Raimundo.
Falamos para ele o que ocorreu e ele nos deu abrigo até o amanhecer. E pela manhã ele foi com a gente até a fazenda. Chegando lá, eu fui direto para a outra casa e constatei que não tinha energia nem tampouco lâmpadas. Em seguida andei em volta da casa e observei algumas pegadas. Seguimos as mesmas e, para minha surpresa, elas terminavam no fundo da propriedade do pequeno cemitério. Então decidimos não passar noite nenhuma naquela fazenda. Na segunda-feira mesmo, quando Gilberto e Levi retornaram da viagem, passamos o dia na fazenda, trabalhando, e à noite fomos para o povoado. Alugamos uma pequena casa por lá. Conversamos com o pessoal mais velho. Descobrimos que no passado havia acontecido uma tragédia, pois o dono da fazenda havia descoberto a traição de sua esposa. Naquela época, as coisas eram bem selvagens, pois resolviam tudo na bala. Então, ele tirou a vida da sua esposa, do amante e dos seus próprios filhos, e depois tirou a sua própria vida. Eu havia descoberto quem eram as pessoas que estavam enterradas no fundo da fazenda. Passei a informação para o gerente. Ele não acreditou e veio ficar alguns dias na fazenda. Pediu que ficássemos lá com ele. Nós 5 fomos para a fazenda e não deu 20 horas e as assombrações começaram. Inicialmente, ouvimos passos e quando olhamos, algumas pessoas vinham andando do fundo da fazenda em direção à casa. Eles ficaram dando voltas e falando palavras que ninguém entendia. Algumas vezes choravam lá dentro. Estávamos morrendo de medo. Então, o pior aconteceu. Ouvimos um barulho vindo da cozinha e quando olhamos, uma mulher com uma criança no colo dentro da cozinha e começou a gritar. Eram gritos horríveis, desesperados. Então começamos a correr bem rápido. Entramos no carro e fomos para o povoado. No dia seguinte, o gerente, que agora acreditava em nós, mandou que derrubássemos as sepulturas. Pegamos alguns dos poucos ossos que estavam ali e levamos para o cemitério. Na mesma semana, ele encomendou uma missa e depois disso, as assombrações desapareceram de lá e de perto da casa. Pois até hoje em dia, alguns funcionários já relataram que na época do plantio, eles veem uma mulher estranha andando no campo. E quando eu preciso ir até a fazenda, eu fico hospedado na casa do meu amigo Raimundo, lá no povoado. Obrigada, Cris, por contar o meu relato. Há histórias que marcam não apenas quem as vive, mas também quem as escuta. A fazenda permaneceu lá, imóvel, mas com um silêncio diferente, como se guardasse um segredo antigo. Não sei dizer o que existe além do que os olhos podem ver, mas sei que algumas memórias nos acompanham como sombra. Desde essa noite, nunca mais olhei para o desconhecido da mesma maneira, e talvez nunca mais o farei.